Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo para a gente saber o que acontece quando a pessoa rejeita a mediunidade, tá? Antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de assunto, ligado à parte espiritual, rituais, magias, simpatias, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas que você saiba que também precisa desse tipo de orientação. Bom, vamos lá. O que acontece quando a gente rejeita a mediunidade? Isso, na verdade, né, a pessoa antes de encarnar, ela faz um acordo com o plano espiritual, tá? Ela faz os seus compromissos, vem com uma missão, aí chega aqui, a pessoa rejeita, ela não quer trabalhar com isso, ela sabe que tem uma sensibilidade maior, sabe que tem um poder de cura, sabe que tem um poder para dar um passe, para ajudar alguém, e ela acaba rejeitando tudo isso. Então é onde vão começar as cobranças, né, da parte espiritual para cima desse médium. E a vida da pessoa que tem essa mediunidade e não pratica, não trabalha, não põe em dia, né, essa missão que ela veio, com esse plano que ela veio, né, de estar cumprindo aqui na Terra, ela começa a ter os seus problemas financeiros, as coisas não fluem, surge problemas emocionais, a parte afetiva parece que nunca se acerta, tá? A pessoa acaba sentindo tristezas, angústias, e tudo isso é sem uma explicação, assim. É lógico que nós passamos por problemas, perde-se um ente querido, ou um emprego, alguma coisa, isso é normal na vida de todo ser humano. Mas a pessoa que vem com a mediunidade e ela rejeita de trabalhar, de praticar e de fazer, né, o uso o que foi programado, ela sempre está com bloqueios no caminho, problemas de saúde, sempre aparece um pepino atrás do outro, uma situação atrás da outra para se resolver. Então, quando você é dada uma missão e não é cumprida essa missão, dá ruim, tá? Então, assim, eu vou falar por mim, que acontecia quando eu era mais jovem, que eu sempre tive alguns problemas, eu digo assim, ligado a essa parte espiritual, sempre fui. Desde novinha, dos 3 anos, eu comecei a frequentar, né, o Allan Kardec. Eu tinha muitos sonhos, eu tinha muito medo, eu via muitos vultos. E passou no decorrer dos anos e eu frequentava um centro espírita, mas eu não queria saber de desenvolver, eu não tinha saco para aquilo, eu não queria. Na verdade, eu ia mais que obrigada, né? Porque meus pais iam, sabiam que eu tinha uma situação mediúnica para cumprir, para se resolver, porque isso foi dito no centro, mas eu não queria. Né, e conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai querendo menos ainda. Com 16 anos, então, a minha vida eu queria aproveitar, eu queria me divertir. Com 18, 19, eu queria qualquer coisa menos me voltar para essa questão espiritual. Aí o que acontece? As pessoas atraem problema atrás de problema, né? Então muitas vezes elas entram em vícios, acontecem problemas emocionais, onde a pessoa acaba buscando ajuda, né? Seja com terapêutica, seja com numa terapia, seja num centro, elas sempre vivem com angústias. São pessoas que o emocional é sempre muito. A pessoa não tem paciência, ela não tem um limite, elas são estouradas, elas não têm paciência, elas vivem com muita irritação. E tudo isso tem a ver com a mediunidade, tá? Então, assim, hoje eu tô tratando o caso aqui da mediunidade. É lógico que tem casos. Desculpa, gente, eu tive que dar uma pausa aí que o telefone tocou. Então é assim, é lógico que tem pessoas que realmente vêm com problemas. A questão desse vídeo hoje que eu tô fazendo é o que acontece quando a gente nega a espiritualidade.
Então, falar, a pessoa tem problemas emocionais, é óbvio que pode vir de muitos fatores, né? Problemas passados na infância e etc. Mas hoje a questão aqui é sobre a rejeição da mediunidade, o que isso pode ocasionar na vida do médium, tá? Então, que nem eu vejo por mim, eu tive muitos problemas enquanto eu não aceitei a trabalhar na parte espiritual. A minha vida, no geral, ela não andava, tá? Então, assim, eu tinha na parte financeira não fluía, na parte afetiva eu sempre tive muitos transtornos, era assim, bem doidona mesmo, né? Então, tudo eu achava um motivo, tudo eu via coisa onde não tinha. Então, você fica, que parece, com o seu mental psíquico alterado, sabe? E problemas de saúde, então, infinitos, né? Cada hora era uma coisa. Então, uma hora era o problema no ovário, outra hora era no útero, depois pegou não sei o que, e assim vai. Dores de cabeça constante, né? Mas tudo isso é um jeito que a própria parte espiritual arruma de você precisar de ajuda e ir buscar e falarem pra você, você precisa trabalhar, você precisa aceitar. A pessoa pode, tem o livre-arbítrio, que a pessoa pode falar, não, eu não quero e não vou fazer, são escolhas. Mas ela vai arcar com as consequências da escolha dela. Quando eu comecei a me dedicar, que eu sabia que eu tinha essa mediunidade, e comecei a me dedicar nisso, a minha vida mudou assim, 360 graus, tá? Em relação a tudo. Ao meu emocional, à minha saúde, aos conflitos que eu tinha, o vazio que eu sentia. Então era o quê? Era um excesso de energia, uma missão que foi dada e eu não queria saber. Então, assim, enquanto você não aceita, dá ruim, tá? A pessoa muito... Isso vai do grau de mediunidade que a pessoa tem, do grau de compromisso que ela pegou com a espiritualidade, tá? Então, os sintomas que eu marquei aqui, a energia da mediunidade não trabalhada, ela causa vários sintomas emocionais. O emocional oscila, tem hora que a pessoa tá bem, tá super alegre, tem hora que ela tá numa tristeza que parece que vai ser o último dia de vida, né? Depressiva, pra baixo, ou muito mal-humorada, ou uma irritação sem explicação. E parece que nada preenche, tá? Com o decorrer do tempo, isso começa a afetar o físico da pessoa, que é onde eu falei pra vocês, dores de cabeça constante, uma dor aqui, outra dor ali, vai no médico, é tudo que não passa. Aí resolve um pepino, aparece outro, mas tudo isso tem a ver com a mediunidade, né, o grau de mediunidade da pessoa e o compromisso que ela fez com a espiritualidade. Os próprios mentores que te acompanham, eles querem trabalhar, eles querem evoluir, então eles às vezes precisam de você como uma ferramenta para que eles possam trabalhar e ter a evolução deles no plano espiritual. E você não está colaborando. Então você tem bem dizer, uma prensada na parede para poder estar se movimentando. Então, olha, uma coisa que eu vou falar também sério para vocês, muito das pessoas que têm vícios, seja ele qual for, são pessoas de grande mediunidades, tá? Elas vivem, que elas acabam se perdendo porque o emocional oscila, o campo dela espiritual fica completamente aberto para a entrada de obsessores. E aí aonde acontecem esses problemas emocionais, a pessoa não tem ânimo para levantar, não tem ânimo para fazer nada, a pessoa acaba se envolvendo em vícios, tá? Então isso tudo é uma fuga, mas porque o campo dela de mediunidade está aberto. Se ela trabalha e desenvolve essa questão, os mentores estão mais perto, então automaticamente ela fica mais protegida, tá? Então, e outra coisa, quando a pessoa aceita trabalhar a mediunidade dela, isso pode ser em qualquer local, tá? Pode ser num centro espírita, mesa branca, na Umbanda, na igreja. Quantas pessoas, né, que eu já soube que estão na igreja e fazem, né, revelação disso, revelação daquilo. Então, olha o grau de mediunidade dessas pessoas, mas elas estão lá, trabalhando, ajudando outras pessoas, usando da mediunidade delas para levantar, ajudar e trabalhar isso. Ela não vai trabalhar só para ajudar o outro, ela acaba trabalhando isso na vida dela também. Os mentores,
né? Ou como a pessoa quiser chamar, os mentores, os guias, que estiverem com ela, que vão estar também num processo trazendo, né, fazendo a evolução deles, acaba também contribuindo com a nossa evolução, tá? Tá tudo ligado, o espiritual, em a gente evoluir, o que os mentores que venham com a gente nos ajudar a evoluir e outros também em evolução, tá? Então, quanto mais mediunidade a pessoa tem e mais ela trabalha nisso, a queima de karma delas é uma coisa assim impressionante, tá? Então, vai se limpando muita coisa do caminho. Quanto mais a gente ajuda, mais o nosso caminho vai tirando os obstáculos, mais as limpezas vão acontecendo. Então, o processo de karma é imenso, tá? Quando a gente se dedica nisso. Tem as pessoas também com muita mediunidade, que elas têm muitas paranoias, muitos pensamentos, né, com muitos atribulados, então a cabeça não para, o mental não para. Isso também tá ligado também à mediunidade, tá? Quando a pessoa começa a trabalhar a mediunidade num centro, desenvolver isso, ela passa também por abalos emocionais até aquilo estabilizar. Então isso é totalmente normal, tá? Isso vai ajustando o decorrer do tempo. Inclusive, eu vou contar até um caso. Quando eu trabalhava numa loja, na época era uma loja esotérica, eu estava atendendo uma cliente no balcão, né? E de repente, eu conversando com ela, a mulher sumiu atrás do balcão. E eu fiquei sem reação. Falei, nossa, tô conversando com a mulher, de repente a mulher, pum, sumiu. Deu a volta no balcão e fui ver. A mulher tava lá no chão e tinha incorporado. Ela tava incorporada no herê. Eu, né, não tinha o conhecimento assim disso, porque eu tava na linha Allan Kardec. Eu já saí correndo. Eu era menina, tinha o quê? Uns 16 anos. E eu saí correndo, fui chamar minha tia. Eu falei, nossa, aconteceu isso, a mulher tá lá no chão e não sei o quê, falando com uma voz estranha. E me mandei pro banheiro. Eu fiquei com medo. A minha tia falou, não, ela incorporou, a mediunidade dela tá sem controle. Então, assim, o importante de você desenvolver isso num centro, num lugar que tem a responsabilidade, é porque você acaba tendo controle da situação, né? Porque quantas e quantas vezes as pessoas mudam bruscamente a personalidade dela numa discussão, ou às vezes numa conversa, e acaba sendo interferência espiritual. Aquela pessoa está com o campo aberto, tem mediunidade, não está fazendo o uso correto, não está desenvolvendo, não está sendo trabalhado. Então o próprio espiritual, muitas vezes, coisas negativas mesmo que tomam o corpo. Não é porque a pessoa é médium que ela está imune a isso. Pelo contrário, o campo dela está aberto e ela às vezes acaba incorporando entidades ou eguns ou sei lá, qualquer espírito que usam o corpo dela de instrumento para causar brigas, para causar discórdias. Tem pessoas que eu já vi mudam até o tom de voz, tá? Mas é por conta do quê? Que a espiritualidade acaba tendo influência, né, naquele médium. Então é importante você escolher uma casa, um local que tenha responsabilidade, que desenvolva isso direitinho, para não acontecer esses tipos de invasão, tá? Porque no começo, principalmente, é muito comum, tá? Então, aí tem pessoas que falam, eu vou desenvolver em casa, às vezes eu vou incorporar em casa mesmo. Começa num centro e depois quer fazer o trabalho em casa. Eu não aconselharia por conta disso, tá? Então, às vezes pode ter outros tipos de espírito que numa corrente maior de médiums, se isso acontece, você vai ter um suporte, tá? Vamos ver o que mais que eu pus aqui para poder... Então, esse vídeo, na verdade, eu fiz para poder esclarecer esse assunto que acontece ligado à parte de mediunidade não trabalhada. Como eu falei, eu já passei por isso. Cada vez que eu começava, eu trabalhei já com processo de desobsessão. Depois peguei para trabalhar com cartas, né? Que eu, apesar de eu vir de uma linha de Kardec, depois eu fui para a parte de Umbanda, parte do Candomblé, onde eu faço os trabalhos espirituais. Os meus guias, eles estão
mais ligado a essa situação, tanto que na época que eu fazia os trabalhos dentro de centro de Allan Kardec, né, que trabalhava na corrente de desobsessão, eu via claramente que quem vinha para fazer desobsessão era o Exu. Tá? Lá no centro, eles se apresentavam de outras formas, porque a parte espiritual, ela tem o poder de se apresentar de outras formas, tá? Mas era um Exu, então eu acabei depois seguindo um outro caminho. Mas não importa o qual você busque, né? Porque o importante é você trabalhar, desenvolver para não ter esses desalinhos. Então, o que eu estava falando a meu respeito? Cada vez que eu começava a trabalhar e depois eu me enchia, né? Porque eu era jovem, eu queria num sábado à noite, eu não queria estar lá trabalhando espiritualmente, eu queria ir comer uma pizza, eu queria namorar, ou eu queria ir dançar. Cada vez que eu parava e dava um tempo de trabalhar e continuar no desenvolvimento e no meu propósito de mediunidade, a minha vida já bagunçava toda. Então, se eu estava namorando, já começava a dar tudo errado. Se eu estava trabalhando, já começava os pepinos dentro do trabalho. Então, assim, cada vez que eu retomava, as coisas se ajustavam de novo. Até que assim, é na dor, chega uma hora que você aprende a fazer, aprende a gostar. Hoje eu tenho paixão pelo que eu faço, eu amo o que eu faço. Mas no passado, quando eu era mais jovem, eu não queria nem saber. Mesmo meus pais conversando, só falando do meu compromisso com a parte espiritual, da mediunidade que eu tinha e aquelas consequências que eu poderia ter, então eu queria aproveitar, né? Como qualquer outro adolescente, eu queria aproveitar. Que nem eu falei, uns têm mais, outros menos. Então cabe você olhar para dentro de você e perceber se aquilo é uma coisa que aconteceu, que você está passando, é uma coisa de infância que te traumatizou, que você está tendo problemas, que tem que resolver, ou você já vem num processo de mediunidade e não aceita trabalhar com isso. Talvez isso é que esteja trazendo esses enroscos que você pode estar passando na sua vida, tá? Então, na verdade, muitas pessoas às vezes se acham que estão doentes, estão acamadas, desmotivadas, sem energias, mas na verdade é um toque da espiritualidade para você ter atenção na sua mediunidade. Talvez aí você ajustando isso, o seu lado espiritual, é onde que as coisas começam a fazer sentido, aquele vazio que você sentia, você já não sente mais, então começa a te preencher. Por quê? Falta algo, né? E geralmente está ligado à parte espiritual. Depois vamos para um outro vídeo, eu vou conversar com vocês a respeito também de uma outra situação que acontece, eu vou fazer outro vídeo. Se você gosta desse tipo de assunto, se você tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta, a sua dúvida no canal. O que eu souber responder, eu vou estar colocando. Eu gosto de ter essa troca com as pessoas. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, compartilhe esse vídeo com a pessoa, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Para mim é super importante, porque isso vai fazer o nosso canal subir e trazendo informações sérias para mais pessoas que às vezes podem estar passando por esse problema, tá? Fiquem com Deus e uma excelente noite para vocês.